Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje e posso sentir a presença de Deus desde o programa de ontem. Muitos de vocês nos acompanharam e acredito que alguns aqui não estão salvos e pensam assim: vou assistir para ver o que eles vão fazer hoje. Mas o Senhor sempre faz grandes coisas, senhoras e senhores. Sim, tudo que Ele faz é grandioso. Tudo que Ele faz é saudável. Tudo que Ele faz é uma bênção. Ele não faz nada sem propósito. É verdade. E às vezes Ele nos corrige para nos colocar no caminho certo. No fim das contas, tudo coopera para o nosso bem. É verdade. Obrigado por nos acompanhar e vocês, a maioria de vocês que são salvos e conhecem ao Senhor, sei que alguns foram muito abençoados no programa passado. Fazia muito tempo que você não sentia dessa maneira. É verdade. E eu estou sentindo agora. Sim, você não sentiu o Espírito assim faz tempo, mas glória a Deus, o rio está fluindo. Sim. Existe um rio que alegra a cidade de Deus, verdade, o tabernáculo aleluia. de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creio que o Senhor está salvando esse barco, ele não vai afundar. Deus fará coisas grandiosas. Glória a Deus. Ele está, e creio que verdade. muitos aqui sentem isso também. E eu preciso de pessoas de fé que creem. Irmão Swaggart, creio que Deus vai fazer coisas maiores do que já vimos e que o mundo já viu. Creia nisso. Preciso de pessoas com fé que creem nisso. Eu só preciso de fé. Fé que Deus vai fazer coisas poderosas e que Ele, acima de tudo, vai salvar almas, curar os doentes, quebrar as prisões das trevas. A nação está se afogando em prisões, como o álcool, mesmo. as drogas, e é terrível. A religião é uma das piores cadeias. Como assim? Foi o que você ouviu. A religião é uma das piores prisões. E Jesus Cristo, quando ele chegou na cidade de Nazaré, disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados Aleluia. de coração. Milhões de pessoas estão com o coração quebrantado e só Jesus pode curá-los. Dar vista àqueles que são cegos espiritualmente e fisicamente e libertar os que estão feridos, pregando o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. E creio que essa unção está aqui até hoje. E Deus fará coisas grandiosas, eu creio. Glória a Deus. Sabe, irmão Swaggart, você mencionou apenas alguns segundos atrás que o Senhor castiga aqueles que Ele ama. Ele trabalha em nossas vidas de maneiras que não compreendemos. Ele nos move através de circunstâncias e situações para nos refinar e para fazer algo muito, muito especial para nós. E como o Espírito de Deus estava se movendo, até mesmo quando nós concluímos o programa de ontem, eu senti isso subir no meu espírito. E eu vou dizer que Deus tirou você de alguns para que Ele pudesse dar você a todos. É importante entender que o que aconteceu em sua vida nos últimos 25, 30 anos não foi por acidente, mas foi um projeto. Deus sabe o que é necessário no corpo de Cristo. É verdade. E Ele o escolheu para o evangelismo mundial, quando você era uma criança. Verdade. Antes da fundação do mundo, mas onde você estava e o que fazia, você não seria capaz de chegar ao mundo da maneira que precisava ser feito. Então, as coisas que você aprendeu e as coisas que agora está compartilhando com o corpo de Cristo não eram necessárias apenas para você, mas para o corpo de Cristo. Ele tirou você de alguns para que Ele pudesse dar você a todos. E é isso que estamos vendo agora e que estamos experimentando agora. O Espírito de Deus vai completar o trabalho. Ele vai completar o que começou, porque isso é exatamente o que é necessário. O mover do Espírito.
É verdade, é As mesmo. informações e coisas que você tem aprendido enquanto você viajava pela experiência de vida, como todos nós. Mas, novamente, o Senhor sempre tem um líder, ele tem um ponto de apoio, ele tem uma alavanca, e a sua vida tem sido usada para isso. Deus te tirou da onde você estava para que você pudesse ser usado em uma medida maior do que antes. E eu nunca vou me afastar dessa verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Está chegando a hora onde veremos o cumprimento das coisas que ele prometeu. As coisas que você tem em seu espírito, o derramar do Espírito de Deus, a colheita que ele prometeu. Estamos à beira do precipício, bem próximo dele. Eu creio que os cultos dessa última conferência, e quando passar esse programa, vão ter passado algumas semanas, creio que houve uma profundidade maior Sim. do Espírito de Deus do que já vimos antes. E não foi da maneira que queremos ver, e não é da maneira que o Espírito Santo quer ver, mas está no caminho certo. Sim, é verdade. E eu acredito que vai acontecer, pois existiu ali uma profundidade que ajudou as pessoas a ver que Deus é real. Eu sinto isso em meu espírito. E isso vai aumentar cada vez mais verdade. com o mover do Espírito Santo. Quando eles oraram, o lugar tremeu. É verdade, sim, Senhor. Quando eles oraram, o lugar tremeu. Sim. Glória a Deus. Deixe-me ler 2 versículos de Zacarias, capítulo 4, versículos 9 e 10, irmão Swagger. As mãos de Zorobabel, e eu vou dizer Jimmy Swagger, lançaram os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10 diz: porque quem menosprezou o dia das pequenas coisas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Aqueles 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eles não estavam apenas questionando Zorobabel sendo chamado por Deus para fazer a obra e terminar a obra, mas também o Senhor disse, Verdade. Eles vão ver isso. Eu acredito nisso, irmão Swagger, o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós sentimos isso e todos nós temos o privilégio de estarmos aqui e sermos chamados por Deus para servir, para ver as almas nesta conferência. Eu não posso dizer o quão animado eu estava por eles. Eu orei por uma querida senhora e coloquei minha mão em seu joelho e ela não tinha uma perna. Ela estava crendo que Deus podia fazer sua perna crescer. E eu cria nisso com todo o meu coração. Eu a olhei nos olhos e vi a sua fé explodir na minha alma. Veremos as pessoas acreditarem em grandes coisas. E por causa dessa fé estar sendo ressuscitada, Deus vai responder a isso. Eu vi o meu bisneto chorando e buscando. Eu estava bem atrás dele, pois o poder de Deus estava sobre ele. Eu não conseguia nem entender direito, mas eu sei que o Espírito de ele Deus chegou estava perto poderosamente. e creio que Deus vai usá-lo grandemente. Durante todo aquele culto, ele estava ansioso por isso. Eu observei, inquieto e procurando Verdade, e olhando. é mesmo. Ele estava querendo. Foi lindo. É verdade. 13 anos de idade. Esse mesmo desejo está sendo criado por meio da programação e a presença do Senhor, as conferências e os cultos. Tudo leva ao que esperamos e pelo que cremos em Deus. O Senhor me disse que aonde esse sinal chegar no mundo inteiro, Ele disse, o meu Espírito vai com ele. Com ele. E não existe limite para o que Deus pode fazer. Certo. E não existe limite, eu sei, isso já faz 5, 6 anos atrás, eu acho. Eu tinha vindo para a igreja para orar. Tínhamos uma reunião de oração no sábado. Voltei para casa e então o Espírito Santo me mandou orar de novo. E eu fiz isso, orei de novo e o Senhor me fez lembrar sobre na noite seguinte, quando tivemos a cruzada ou a reunião lá em Nova York, no Madison Square Garden. E de lá fomos para Londres, na Inglaterra, naquela noite. E chegamos lá e eu disse para Francis, o nosso hotel ficava bem no Parque Hyatt. Eu disse, vou orar no parque, andando. Então, naquele dia, acho que era segunda-feira, o Senhor perguntou quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E então eu pensei, Deus, porque não tínhamos como contar. Mas ele disse, mais de 1.000 pessoas foram batizadas. E ele tinha me falado, acho que
foram 10 anos ou 15 anos antes daquilo. Se você acreditar em mim, vou encher até 1000 pessoas em um só culto. E quando eu era mais novo, se 10 pessoas fossem batizadas na igreja, já era um milagre. Sim, sim. 1000 pessoas, nunca tinha escutado falar de 1000 pessoas sendo cheias em um culto. E eu falei, Deus, eu nem pensei naquilo. Ele disse, mas olha, se você acreditar em mim e permanecer em minha palavra, vou encher 10.000 pessoas com o Espírito Santo em um só culto. E isso foi há mais ou menos 5 anos atrás, por aí. E nos últimos anos, desde a época lá de Londres até há 5 anos atrás, eu perguntava, será que foi algo da minha cabeça ou o Senhor me falou aquilo? E naquele dia, naquele sábado, em oração à tarde, o Senhor disse, não foi da sua cabeça, eu te falei que se você acreditasse em mim, eu ia encher até 10.000 pessoas com o Espírito Santo em um só culto. E eu pensei, Deus, não estamos mais pregando cruzadas. Como o Senhor vai fazer isso? E eu já tinha que saber como, né? Ele disse, olhe para a câmera de televisão domingo, quando você estiver pregando, porque alcança o mundo inteiro. Ao invés de homens e mulheres andarem bêbados, de tanto beber cachaça, eles vão estar embriagados com o Espírito Santo que vai estar sobre a vida deles. E ele disse, aleluia, aonde esse sinal chegar, o meu Espírito vai junto e eu farei o que eu disse que faria. Isso. E nós vamos ver tudo isso. Estamos vendo um pouco disso agora. Eles estão me dizendo que... E nós temos que ir para o intervalo. O relógio não para. E nós voltamos já. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a escritura na Bíblia é explicada aqui. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Durante o intervalo, Dave, você fez um comentário e acho que quero que você repita, pois é importante. Eu disse que Deus não provoca as pessoas. Ele não dá uma fome às pessoas que Ele mesmo não possa satisfazer. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Eu creio 100% nisso. Deus não dá a pessoas fome sem satisfazê-la, ou sede. E acredito que Deus fará isso. E existem muitas pessoas com fome. É isso. E esses cultos que você mencionou, e a capacidade que Deus tem de fluir através da televisão, e tocar as pessoas. Eu prevejo que quando começar a transmitir a conferência e os apelos forem feitos, especificamente para as pessoas ao redor do mundo, e elas sentirem essa fome e verem as pessoas recebendo o batismo, você verá aquilo que Deus prometeu. Eu acredito que, à medida que voltamos a transmitir a mensagem de Joseph, e que haverão curas incomparáveis, nós sentimos isso, como o Espírito de Deus documentou e disse, isso é o que eu quero fazer com o mover do Espírito. E a resposta das pessoas, que literalmente em todos esses cultos, tantos cultos, isso vai criar uma fome ainda maior, e um desespero e um desejo, e está gravado, e vai sair novamente quando estes estiverem prontos. Vamos passar esses cultos várias vezes. É isso que eu estou dizendo, pois mais uma vez é o mover e a operação do Espírito, quando é capturado na câmera, é capturado para toda a eternidade. Você pode ouvir, sentir e ver como se fosse a primeira vez. Você ainda vai ver coisas que você ainda não viu, mas quando você repassar os apelos e você verá, como eu disse, o prédio novo é maravilhoso, mas não cabe todos na frente. Os corredores ficam cheios e as pessoas tentam chegar à frente dizendo, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor.
Mas quando esta mensagem se espalhar pela televisão, vai criar uma fome ainda maior. Sim, e podemos eu não ver o que duvido Deus fará disso, no não. coração e na vida destas Eu pessoas. concordo totalmente com o que você disse, irmão Larson. Duas coisas vêm à minha mente sobre aonde nós estamos hoje. Nós estamos saindo de um mundo de Covid e isso deixou muitas pessoas machucadas. Um dos meus irmãos faleceu de Covid-19 e muitas pessoas também, mas mais do que isso, nós saímos de uma eleição que desapontou muitos de nós e nós nos perguntamos, e literalmente nós temos visto a mão de Satanás trabalhando no mundo. Então, o que nós cristãos podemos fazer se não nos ajoelharmos e dizer, Senhor, nós Verdade. precisamos de Ti, precisamos de um romper, precisamos de um avivamento. E eu acho que o que nós vimos na última semana foi muito mais do que uma conferência. Foi um avivamento do Espírito Santo. Havia tanta fome, tanta sede. Eu estava no altar, eu vi muitas pessoas chorando. Eu ouvi pessoas orando em línguas desconhecidas, com fome, com força. Há uma fome, há uma sede por Deus. Eu acredito que nós vamos ver isso. Verdade. Mais do que antes. E muita gente que eu não falei com eles, mas pessoas que eu conheço falaram que disseram fazia 15 anos que não voltávamos. E aleluia. Aleluia. Nós estamos voltando. Existem várias pessoas voltando e elas vão ser cheias por Deus como nunca antes. Sim. Alguns disseram que nunca voltariam, mas estão vindo. É isso aí. Estão voltando. Glória a Deus, eles estão voltando. Nós dissemos alguns anos atrás que avivamento é o que Deus faz pela igreja e a colheita é o que a igreja faz por Deus. Mas Ele está preparando a igreja agora. Muito bom, repita, por favor. Avivamento é o que Deus faz pela igreja e a colheita é o que a igreja fará por Deus. Deus está preparando a igreja nesta hora para a colheita. Tudo isso é uma preparação para o que estamos falando. Pode ser um remanescente, pode parecer pequeno. Não vamos desprezar as coisas pequenas. Mas eu acredito que é uma igreja poderosa para fazer o trabalho. E veja que o homem vai fazer. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu. Um dos cultos, uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade, ela veio até mim e disse, irmão Gray, posso tirar uma foto de você com meu esposo? Você não me reconhece, mas eu fui uma das suas alunas nos anos 80. E eu disse, claro. E ela disse, esse congresso foi tão maravilhoso, não simplesmente trouxe memória do passado, mas foi algo melhor do que eu sempre vivi. E ela não vinha aqui desde os anos 80 e ela estava aqui na semana passada. Muitos de nós estávamos aqui na semana passada. Certo, é verdade. Eu concordo com Lauren. Acho que vai ser pequeno demais. O prédio vai ficar pequeno. Eu creio nisso. Muito bem, Lauren. Pode começar no versículo 23. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te esclarecer isso, porque tu és homem muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O estudo de profecias bíblicas não era só para entreter o intelecto de Daniel, mas para supri-lo moralmente e espiritualmente. Ele fala do princípio da súplica de Daniel e ele pede ao Senhor algo, não é? Certo. É o que a palavra súplica quer dizer. Sim. Ele está pedindo algo para o Senhor e o Senhor não decepcionou, não é? Isso mesmo. Ele enviou o poderoso anjo em todo o céu. Bom, Pode eu só ia falar. dizer, oração é uma coisa quando falamos com Deus, mas parece sempre em minha mente que súplica é uma consagração muito mais profunda à oração. Talvez uma energia maior vindo daquele que está orando. Eu quero te interromper. Diz, no princípio de sua súplica veio o mandamento. Sim. Glória a Deus. Deus disse, eu vou responder e vou te mostrar. Amém. Eu não quis te interromper. Pode continuar. Sabe, eu penso que sempre que conversamos sobre isso, em nossos programas semanais, a necessidade do povo de Deus
em ficar desesperado. Nós estamos vendo algumas coisas acontecerem, estamos vendo a preparação, mas como David disse, outros falaram durante toda a semana, é o que o povo de Deus precisa levar a sério, o pedido que Deus faça o que é necessário, até mesmo pedir que Deus faça o que Ele prometeu fazer nestes últimos dias. Certo. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ele disse isso, Ele prometeu isso. Entendemos em Pentecostes que isso começou, mas ao mesmo tempo, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre. Isso é agora. Certo. Então Daniel não apenas leu Jeremias e leu sobre os 70 anos de cativeiro sendo feito e disse, graças a Deus você vai fazer isso. Ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus com energia e desespero, Senhor, você disse que isso estava para acontecer. Estamos pedindo a você agora para fazer isso. Estas coisas que temos discutido sobre nossa recente conferência, e a esta altura teremos outras evidências enquanto gravamos isso. Mas todo o processo deve ser apoiado pelas orações dos santos. Tem que ser um grupo de pessoas que percebe que estamos apenas no começo e precisamos ver tudo o que Deus prometeu. David disse que enquanto nós interagimos com o plano de Deus, antes de Israel ir para o cativeiro, e talvez o meu tempo nesta passagem está errado, cavaleiros, podem me corrigir, mas a palavra diz que Deus procurou um homem para ficar na brecha. E não encontrou ninguém para ficar na brecha. Precisamos de algumas pessoas para avançar, e ministros e o povo de Deus. Você está falando isso que eu estou intercessores, não é? Que intercedem diante de Deus e o Espírito Santo coloca um arder no coração deles por algo. E precisamos que cristãos tenham o espírito de intercessão e que Deus venha usá-los dessa maneira para orar para que venha essa colheita, pois Satanás vai tentar pará-la, e que eles orem por essa colheita e por tudo que Deus quer que seja feito nessa colheita aconteça. Isso quer dizer que muitas pessoas serão salvas e serão batizadas com o Espírito Santo. E as pessoas que têm o espírito de intercessão têm que interceder por isso. Exatamente. E mais uma vez, nós vemos Daniel que começou isso. Agora o Senhor vai mostrar a ele apenas uma parte do que aconteceria no futuro. Esta súplica, Tahanum, a palavra em hebraico, tem a ideia de não apenas pedir, mas pedir um favor. Daniel sabia o que estava perguntando. Ele estava pedindo a Deus um favor. Ele estava pedindo para ele abençoar. Gostei, muito bom, hein? Pois ele sabia a vontade de Deus e ele sabia o que esperar. Então ele estava pedindo de acordo com a vontade de Deus. Foi o que João disse. Se pedimos de acordo com a sua vontade, ele nos escuta. Ele atende às nossas petições e nos dá as palavras para isso. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos, irmão Swagger. O Senhor falou com você, mas a palavra de Deus deixa isso claro. Estamos esperando uma colheita. Certo. Então peça a Deus por isso e peça por um favor. Ele vai nos dar os meios para cumpri-lo. Então ele tem que preparar a igreja. Ele disponibilizou a rede para fazer algo que poderia ter centenas de milhares de missionários que não conseguiriam chegar a lugares que esta rede pode. Certo. Por meio de sabedoria e compreensão. Deus nos deu os meios de fazer isso. E mesmo no início você disse que não entendia como fazê-lo, mas parte por parte, preceito sobre preceito, linha sobre linha, Deus colocou tudo em ordem. Mesmo as pessoas que trabalham aqui, Deus foi capaz de trazê-las de uma forma única. Como Lauren disse em um programa passado, quando o Senhor levantou essa rede de televisão, Ele estava pensando em algo muito maior do que estamos vendo agora. Muito maior. E creio que Deus está nos usando para tocar o mundo. E o Espírito de Deus pode fazer grandes coisas, coisas poderosas. As pessoas vão estar amaldiçoando a Deus um dia e louvando a Deus Amém. Quando o Espírito de Deus tocar o coração e a vida deles. O nosso tempo acabou. E muito obrigado por nos assistir hoje e quero que você saiba que te amamos de coração e que Deus abençoe muito a sua vida.